povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, nós. Aleluia. Hoje nós somos povo de Deus através do sangue de Jesus Cristo. Nós não somente Israel, mas nós somos povo eleito de Deus. Aleluia. Então Deus está falando aqui para nós hoje. Esse, o meu povo, Quem vai pregar, olha, faz muito tempo que não prega, já estava até com saudade já, né? E meu Deus do céu, né? Quanto... Aleluia, Jesus.
igreja aqui completa. Mas nós estamos aqui representando a nossa família. Nós estamos talvez representando os filhos que aqui não estão, talvez a esposa, o marido que aqui não está. Mas nós estamos representando a nossa família. O poderoso Deus, que tem o poder de transformar qualquer situação, que tem o poder de transformar a tua história nesta noite. Às vezes nós olhamos e algumas pessoas me perguntam, porque a situação está tão caótica, está tão difícil de crer que algo pode ser feito, que me perguntam assim, mas será que isso aqui, essa situação pode ser transformada? Será que Deus pode fazer algo em relação a isso? Não há nada que o Senhor não possa fazer. Nós estamos aqui por causa do Deus do impossível, o Deus que pode todas as coisas. É bem verdade que as coisas, nós perdemos o controle muitas vezes da situação. Na maioria das vezes nós perdemos o controle da situação. Mas Deus, Ele não perde o controle das nossas vidas. Deus, Ele não perde o controle da situação. Aleluia, por mais caótica que a situação esteja, nós podemos até achar que o Senhor está dormindo na proa do barco ali, que Ele não está prestando atenção no que está acontecendo. E muitas vezes nós olhamos e dizemos, Senhor, acorda. Senhor, olha para a minha situação difícil. Deus, acorda. Olha para isso, Jesus. O Senhor não está vendo o que está acontecendo, Senhor. Mas eu quero dizer para você que assim como o Senhor descansa em meio a uma tempestade, eu quero dizer que você precisa de descansar no Senhor, porque é Ele quem vai acalmar a tempestade sobre a tua vida. Ele que dá ordem para o vento se calar. Ele que dá ordem para o mar se acalmar. Poderoso Deus, venha acalmar essa tempestade. Venha acalmar, Espírito Santo de Deus. A minha alma anseia por ti. A minha família anseia por ti, Espírito Santo. Poderoso Deus, vem transformar as situações nessa noite. Poderoso Deus. Vem transformar famílias aqui nessa noite. Poderoso Deus. Vem, poderoso Deus. Vem, poderoso Deus. Vem, poderoso Deus. Vem escrever histórias aqui nesta noite. Poderoso Deus. Nós ansiamos por ti, poderoso Deus.
Glória. Amém? Amém. Glória a Deus. Hoje quem vai pregar, olha, faz muito tempo que não prega. Já estava até com saudade já, né? E meu Deus do céu, né? Quanto... Aleluia, Jesus. Mas, glória a Deus, né? Eu até fiquei assim, eu falei, meu Deus, né? Eu chamei, ela não vinha. Aí o presbítero chamou uma vez, ela veio. Eu fiquei até assim, eu falei, meu Deus. Aleluia, Jesus. Mas amém, glória a Deus. O importante é que Deus vai usar este vaso para a glória do nosso Deus, amém? Em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos estender nossas mãos para esse vaso? Não seja sabedoria humana, mas que seja sabedoria divina, Pai. Capacita tua filha. Encha, meu Pai, ela. Usa, meu Pai, como um vaso especial em tuas mãos, Senhor. Fala conosco, meu Pai. Que não seja o querer humano, mas que seja o teu querer, meu Pai. Porque esta igreja é tua. Nós somos teu, meu Pai. Este é o teu lugar, esta é a tua casa. Faz, ó Deus, o que tu queres, meu Pai. Porque aqui quem manda, Senhor, não é o homem, é tu, ó Deus. Por isso, Pai, faz o que tu queres na tua casa. Em nome de Jesus. Quantos creem, concordam, aplaudam o nome do nosso Deus? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amados, na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Vou pegar uns apetrechos aqui, mas eu prometo que eu não vou me prender nele. Ô, glória. Para a glória de Deus, né? Faz muito tempo a missionária Luciana que tinha falado para mim até, Josi, faz mais de ano que você não prega, 1 ano. Eu falei, meu Deus, tudo isso? Não tinha nem notado. Irmãos, mas eu confesso, é até vergonhoso a falar, mas eu falei assim para Deus e para os irmãos já falo também. Eu não sei o meu chamado ainda, né? Mas eu creio que o chamado de todos nós é pregar a palavra de Deus. Aleluia. Não importa. Ele diz, ide pregar o evangelho. Aleluia. Tornou discípulo do Senhor, se tornou filho de Deus. Ele disse para todos nós. Aleluia! Se Verdade, você Senhor. e eu somos discípulos do Senhor, ele diz, ide por todas as nações, pregai o meu evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Nós trazemos aqui, o pastor vai lá e nas águas batiza, mas nós temos que pregar o evangelho, né? Então o chamado é para todos nós. E eu tenho deixado a desejar nessa área. E eu muito tempo não quero, mas eu confesso, quando a gente foge daquilo que Deus quer que a gente faça, realmente a gente vai minguando na fé, minguando em tudo, me perdoa. Faz muito tempo que eu não estou aqui, eu não venho aqui, né? Chora primeiro e chora depois. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas eu agradeço o Senhor pela misericórdia dele. Aleluia, Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Ele trouxe aqui hoje. Obrigado, Deus, por trazer tua filha de volta, Deus. Aleluia. Não, sem temor de estar aqui. Porque eu falo para os irmãos e para Deus, eu fico com medo de estar aqui. Porque o púlpito não é para falar besteira. Não é para falar coisa de homens. Aleluia, Jesus. Aleluia, Eu Jesus. estava falando para Kátia, o próprio Paulo disse que ele não temia nem Satanás, mas ele disse que temia que nós nos apartássemos da simplicidade que há no Evangelho. Aleluia, O que transforma o homem é o Evangelho, é a palavra de Deus, é Jesus Cristo. Nós pegamos tanto conceitos humanistas e só porque os homens são grandes, estudiosos, que a gente quer pegar, que a gente fica vazio, quer pegar os estudos dele, quer pegar isso, e a gente fica vazio de Deus, não há transformação em nós. E eu falando com Deus, eu falei assim, Senhor, eu quero uma palavra, né? E um dia desse eu estava falando com o irmão Rodrigo, com o diácono Rodrigo, e aí eu disse, olha, você foi chamado como mestre na igreja, você é um dos seus ministérios aí, é um mestre, você é para ensinar, então me ensina aí, você tem conteúdo que Jesus te deu, então assim, passa aí, como é que faz isso aqui? Confesso, irmão, que eu não peguei direitinho, tá? Eu não consigo mais, assim, ainda, né? Mas eu peguei aqui alguns ensinamentos dele e vou tentar colocar aqui em prática, né? Foi o que o pastor também já nos ensinou no estudo que teve aqui, juntei um pouco, né? E o que o Senhor me deu? A palavra. Eu quero que vocês citem comigo, né? O tema desse texto que eu vou falar para vocês hoje. Primeiro vamos ler.
Segunda Crônicas, gostaria que os irmãos abrissem em Segunda Crônicas, capítulo 7, o versículo 14, um trecho da Bíblia muito conhecido pelos irmãos. Pela igreja, né? Aleluia, Jesus. Pastor, esse relógio tá certo? Pra não ficar olhando pra ele, né? Porque às vezes ele tá errado. Não, mas tá certo. Sim, tá certo, certinho. É pra entregar que hora, né? 5 para as 10h30, tem bastante tempo. É que eu penso que não vou falar, mas acabo falando. Segunda Crônicas, segunda Crônicas, né? Capítulo 7, o verso 14. Os irmãos acharam? Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória ao Senhor, né? Os irmãos levantaram. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aqui diz assim o texto, né? O verso 14 diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Aleluia, glória a Deus. Esse trecho aqui. Glórias a Deus. Podem se assentar. Aleluia, Jesus. Esse texto, muito tempo, tem falado muito ao meu coração. E eu estava procurando estudá-lo. Aqui fala quando Salomão terminou o templo. No contexto, aqui está falando que quando Salomão terminou o templo, ele fez uma oração ao Senhor, né? Que toda oração que o povo fizesse neste templo, né? Ao direcionar nesse templo, que o Senhor viesse ouvir a oração do povo. E aí o Senhor deu a resposta para Salomão mais tarde, né? Ele disse uma condição aqui. E a condição foi essa. Se. Você pode, quando você lê aqui, ele fala, e se é uma condição. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, nós. Aleluia. Hoje nós somos povo de Deus através do sangue de Jesus Cristo. Nós não somente Israel, mas nós somos povo eleito de Deus. Aleluia. Então Deus está falando aqui para nós hoje. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fazer o quê? Orar é se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Aí sim, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui eu coloquei um tema, né? Eu estava procurando, muitas pessoas que estavam pregando, só estavam falando sobre nação, sobre o povo. Eu falei, eu não quero isso, eu quero além disso. Eu sei que está falando disso, mas eu quero além disso. É que abrange toda a área da nossa vida, todo o nosso ser aqui, essa parte que o Senhor está falando aqui. Então, aí eu encontrei um que falou aquilo, parecendo que ele estava falando com as minhas palavras, só que eu não sabia falar aquelas palavras, mas ele estava falando por mim. Eu falei, então, é isso aí que eu quero dizer pro povo. É isso aí que eu quero para mim. É isso aí que eu quero viver. Então, o tema eu coloquei assim. Quero que vocês repitam, por favor. Princípios que fazem com que o Senhor venha agir em nosso favor. Pica esse negócio. É grande, né? Mas o tema é esse. Princípios que fazem com que o Senhor venha agir em nosso favor. Ô, glória! Aleluia. Aleluia, Jesus. E quais são esses princípios? Estes aqui que o próprio Deus falou para Salomão. 4 princípios que ele falou aqui para Salomão como resposta. E se o meu povo fazer essas 4 coisas? Irmãos, muitas vezes nós achamos que o Senhor, muitas vezes oramos e falamos assim para Deus, perguntamos para Ele, Senhor, tu não está me ouvindo? Senhor, como foi falado aqui não sei se vocês prestaram atenção quando a missionária mencionou aqui na ministração, Senhor, será que tu não vê? Ele está aqui na proa do barco, mas os discípulos falaram, mas será que o Senhor não está vendo o que nós estamos perecendo? Me desculpa, gente, é porque eu estou tomando remédio de capuz, parece que está, como fala, xirostomia, a boca seca, gruda até o céu na boca. Aleluia. Ô, glória! Os lábios, eles grudam assim, vocês não imaginam. Ô, glória! Então,
E a gente acha que Deus não está ouvindo. A gente acha que Deus, temos a impressão, muitas vezes, de que a nossa oração não está valendo nada. Olha o violão do pai de maneira. Temos a expressão que Deus não está vendo o que nós estamos passando. Às vezes temos essa impressão, né? Quando a gente ora e não vê o agir de Deus. Acha que está fazendo tudo aquilo que Deus está falando, mas não está vendo o agir de Deus. E aí, às vezes, a gente quer o quê? Desistir. Porque não estamos vendo o mover de Deus da forma que nós queremos, né? E no tempo que nós queremos. Aí não estamos vendo, então a gente fala assim, ai, o que acontece conosco? Bate aquela vontade de desistir. Vou desistir, Deus não está me ouvindo mesmo. Nós, como seres humanos, acontece isso, né? E aí a gente quer desistir. Isso aí é o que o inimigo quer. Que nós venhamos desistir. Só que nós devemos lembrar de uma coisa. Que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Aleluia. Glória a Deus. Que Ele trabalha numa esfera que nós não imaginamos. De uma maneira que nós não imaginamos. Quem é soberano é Deus. Aleluia. Não é a Glória gente. a Deus. Então, se Ele sabe o que é melhor pra gente. Ele sabe qual é o tempo melhor pra gente. Aleluia, Jesus. Quem é onisciente é Ele. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe do dia da manhã, do nosso futuro. Aleluia, Jesus. Então nós devemos esperar somente e confiarmos. Aleluia, Deus. Então muitas vezes nós queremos desistir. Mas aí, o que Deus falou aqui para Salomão? Se nós recorremos, se quando nós passarmos por todas essas lutas e recorremos a Deus e não vemos resposta, realmente nós queremos desistir. Isso, o diabo quer isso mesmo. Mas nessa passagem aqui, de 2 Crônicas 7,14, quando Salomão terminou o templo e fez essa oração ao Senhor, pedindo que o Senhor venha ouvir o povo quando se direcionar para aquele templo, essa foi a resposta de Deus. Uma condição. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fazer essas coisas aqui. Primeira coisa. Vamos lá. Aqui ele diz, se humilhar. Primeira coisa, se humilhar. O que é humilhar? O que é se humilhar? Tiago, no dicionário, eu fui pesquisar, para mim não, porque eu esqueço, né, de tudo que eu leio, então assim, eu coloquei aqui. No dicionário português, o dicionário Aurélio, ele diz assim, tornar humilde. Humilhar é tornar humildes. É rebaixar, abater, submeter-se, render-se. No dicionário Aurélio, né? No tempo de Deus, quando as pessoas se humilhavam, naquele tempo, né, o povo de Israel, quando eles se humilhavam diante da face de Deus, o que eles faziam? Eles raspavam a sua cabeça, rasgavam as suas vestes, eles colocavam cinza na cabeça como sinal de arrependimento, se humilhando na presença do Senhor, entendeu? Coloca cinza, colocava a sua cara no pó. Era um sinal de humilhação ali para Deus, de arrependimento. Eles se humilhavam desta maneira no tempo passado. Alguém abra aí para mim, por favor, em Joel, capítulo 13, versículo 23. Mas olha só a humilhação. O que Deus quer para nós? Como Ele quer que nós nos humilhemos diante dEle. Joel, capítulo 3. 13, versículo 23. Joel, só tem 3. Então deve ser o 3. 3. Botei 10 a mais. Pega aí. 23, né? 23, versículo 23. Olha a humilhação que o Senhor Ele quer. Ele não quer essa de antigamente que nós fazíamos. Tem 23 eles faziam. Não tem 23? Não. Gente, 3, 23 não tem. 23, 21. Vê aí se tem alguma coisa de humilhar. Eu não tenho errado então, gente. Mas qualquer coisa, vamos passar para outro versículo aqui que fala sobre humilhação. E, irmãos, e naquela época então eles se humilhavam dessa forma. Mas o Senhor diz aqui. Rasgai os nossos corações e não as suas vestes. Exatamente. É isso daí que ele quer dizer. É Joel. Mas o versículo eu esqueci. Nem eu mesmo, mas não notei. mas é isso. É isso aí. Então ele quer essa humilhação de nós. Que nós não venhamos rasgar as nossas vestes. Não venha raspar a nossa cabeça. Não venha colocar a nossa cinza, a nossa cara no pó. Quando você colocar a cara no pó, coloque para orar. Aleluia. Aleluia. Para se humilhar, orar.
Essa parte você pode colocar no pó. Mas colocar a sua cinza na sua cabeça, raspar a cabeça, esse sinal de humilhação Deus não quer mais. Mas Ele quer. Joel diz isso. Joel já faz parte do Velho Testamento, mas ele se cumpre no Novo. Ele quer isso mesmo, que nós rasguemos as vestes do coração. Aleluia. Aleluia. Não as vestes, literalmente falando. Então, o que o Senhor quer mais? Lá em Tiago, capítulo 4, no verso 10, diz assim. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se alguém achar, por favor. Humilhai-vos na presença do Senhor, Quem pode e Ele vos exaltará. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, né? E Ele vos exaltará. E Ele vos exaltará. Nos humilhar da debaixo da potente mão do Senhor. O que é isso, nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor? É quando nós nos rendemos aos seus pés e reconhecemos que nós dependemos totalmente, sem reservas, do Senhor. Aleluia. Que nós dependemos dele, que nós sozinhos não podemos fazer nada. É como diz no verso 9, no anterior, desse daí, que vocês viram, ele diz, lamentai, chorai, convertei o vosso riso em pranto, chorai pelas vossas misérias. Isso é humilhação. Chorar debaixo da potente mão do Senhor. Dizer quem é. Dizer que depende dele. Que não faz nada sem ele. Que não é nada sem ele. O próprio Jesus falou. Aleluia. O próprio Jesus falou. Sem mim nada podeis fazer. Tem gente que, como nós lemos aqui no dicionário, o que é se humilhar? Humilhar, tornar humilde. Tem gente que é tão soberbo que não tem essa humildade no coração. Você acha que sem Deus ele pode fazer. Sem Deus eu posso mudar se eu quiser. Sabia que sem Deus, se eu quiser parar de fumar, eu paro? Ele é escravo do cigarro, ele é escravo da bebida, ou ele é escravo da prostituição e acha, eu não preciso de Jesus. Se eu quiser, eu paro. Eu não preciso me humilhar diante dele, porque se eu quiser, eu paro. O homem não pode nada sem Deus. Aleluia. Temos que nos render aos pés do Senhor e reconhecer que nós somos maus. Quando Jesus fala assim, que nós somos maus, temos que nos humilhar diante dele e falar, Senhor, me muda, me transforma, porque eu sozinha não Aleluia, consigo. Jesus. Eu falo isso de convicção para vocês, porque eu já tive essa experiência. Quando, na época que eu estava começando com Jesus, eu tinha algumas áreas da minha vida que eu precisava mudar. Se eu não mudasse, ou eu matava ou eu morria. Mas morrer eu não estava conseguindo. Porque eu já tinha ouvido, eu já contei para alguns aqui, que eu tinha ouvido falar há um tempo que se alguém tirasse a sua própria vida, isso aí você não tinha chance nenhuma de ir pro céu. Né? Então, assim, eu queria me matar, mas eu falei, eu não sei viver na sociedade. Eu odeio todo mundo, me odeio. E eu não tenho que viver nesse mundo, então eu vou me matar. Eu pegava a faca, aí falava, mas eu já ouvi falar, se eu tiver alguma chance de ir pro céu, eu não vou. E se eu meter a faca, ele vai doer muito, hein? Aí eu ficava com esses dois e não me matava. E meu cunhado, sai do quarto, Josiane, se você não sair do quarto, eu vou arrebentar esse quarto aí. E eu não me humilhava, eu não conhecia Deus ainda, né? Então eu não me humilhava diante dele, não me humilhava. Não falava pra ele, me muda, Senhor, eu preciso de ti, o que eu faço? Só ficava com essas coisas na cabeça. O que eu faço? O que eu faço? Aí quando eu conheci ele, mesmo assim, eu não estava conseguindo mudar, porque eu não conhecia essa parte ainda. Quando eu conheci essa parte de Tiago, capítulo 4, do verso 9 ao 10, que dizia, lamentai, chorai pelas vossas misérias, transformai o vosso riso em pranto, lamentar as vossas misérias, dizer para o Senhor quem você é, chora, pede, reconhece que você não é nada, que você é pobre, que você precisa dele, que só ele pode mudar a sua vida. Aleluia. O Espírito Santo falou bem forte no meu coração e eu fui aos pés do Senhor. Aleluia, Jesus. Gente, eu chorava, não igual aqui que eu tô chorando, mas aí aqui foi pouquinho demais, aqui foi pouquinho, eu estava chorando só para mim, Deus, aqui. Mas chorar ali parecia uma criança pedindo um doce pro pai, desesperadamente. Não, acho que a criança não pede doce não, né? É outro exemplo. Mas pensa no choro profundo de arrependimento, de humilhação diante de Deus, sabendo que ele podia me mudar. Se ele não fizesse algo na minha vida, o que seria de mim? E eu chorei, clamei ao Senhor ali, lamentei. Aleluia. Aleluia, Deus. Me humilhei diante da presença dele, eu falei, Senhor, irmãos, para se humilhar na presença do Senhor, não pense que você chega na presença do Senhor falando que você é bonzinho, não.
Aleluia, É Jesus. incrível como Deus é maravilhoso. Ele faz que a ciência prove quem Ele é e prove que tudo que Ele fala na Bíblia é real. Aleluia. Eu estava pesquisando e eu vi uma neurocientista falar, a Rosana Alves, que ela é neurocientista, e ela falou uma coisa muito interessante. Deus provando ali para o homem que o homem é mau, a sua essência é má e ele tem que reconhecer diante de Deus, que ele precisa de Deus para lutar. Aí ela falou assim, que fizeram um teste, 3 grupos de pessoas. Pegou 3 grupos de pessoas e pegou mais, falando para essas pessoas assim, 3